Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou vendo alguns irmãos, faz um mês mais ou menos, então não vejo os irmãos, né? Mas hoje estou vendo, estou alegre de poder estar aqui com vocês, né? Depois de um tempo ali no Brasil, participando, aprendendo. Aprendi bastante. A Conferência Mundial Pentecostal, onde vários pastores de toda parte do mundo tiveram ali a oportunidade de nos mostrar e falar acerca de como Deus está agindo através do poder da sua palavra e do Espírito Santo no mundo, salvando almas e também curando, libertando e fazendo maravilhas. Também aprendemos a respeito de como trabalhar mais na obra do Senhor, com um coração sincero, puro. E uma coisa que nos deixou felizes é saber que a maioria deles exatamente conclamaram os pastores a não se envolver com os modismos e com as novidades que diluem o Evangelho e o tornam um Evangelho social, um Evangelho fácil, um Evangelho sem poder. E nós ficamos felizes porque nós temos uma igreja com um povo que se alimenta dessa palavra poderosa, desse poder do Evangelho, que não é um Evangelho misturado, mas é um Evangelho genuíno, puro, santo, porque vem da face de Deus. E o compromisso de cada pregador, de cada ensinador que sobe nesta tribuna para falar aos irmãos, fala aquilo que Deus manda falar, e não aquilo que a gente quer falar ou aquilo que vocês querem ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A primeira epístola de João, no capítulo 1. Primeira epístola, lá no final. Antes de Judas e Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 1. Aleluia. Vou ler apenas um versículo aqui. Aleluia. Capítulo 1, versículo 7. Nós, amados, todos nós, viemos da impureza. Todos nós viemos do pecado. Nós viemos da perdição. Nós viemos das coisas que não agradam a Deus, mas fomos achados por Ele. E isso nos traz o privilégio de sermos lavados, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Aqui diz a palavra: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pode sentar. Glória a Deus. A palavra é purificar. Se há alguma coisa que precisa ser purificada, o que significa? Que ela está suja, que ela está contaminada, que ela precisa ser purificada. E nós, amados, toda a humanidade, ela tem uma situação de nascer morto espiritualmente. O natimorto, que chama-se, é quando um bebê nasce,
e já está morto. Então ela chama nat morto, nasceu morto. Então, morreu. Nós, por causa da natureza pecaminosa e desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, nós nascemos mortos espiritualmente. E aí então é que entra a providência de Deus. Porque a morte é impureza. Para você ter ideia de que a morte é impura, no Antigo Testamento, se alguém tocasse no corpo de um morto, ele tinha que ser purificado, ele se tornava imundo, ele não podia comungar, ele não podia adorar a Deus, ele não podia participar de nada do templo enquanto ele não fizesse a purificação, porque ele tinha tocado em algo morto. Ora, nós somos impuros por dentro enquanto não temos Jesus, porque somos mortos espiritualmente diante de Deus, entende? Então é por isso que toda a humanidade diante de Deus é impura. E aí então nós temos essa conclusão bíblica para nós aprendermos que as pessoas impuras não têm lugar no céu. Então, se não houver alguma coisa que seja feita para mudar essa situação de toda criança que nasce e cresce, ela continua sendo impura. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, amados, versículo 27, diz assim, ó. Eu separei aqui só para ler para vocês que realmente, olha o que Deus fala sobre isso. 27 do capítulo 21 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Qualquer coisa impura contamina outra se estiver impura, ok? Nós já citamos aqui o exemplo da água. Se você tem um copo de água pura e um copo de água contaminada, e você pegar um pingo dessa água pura e colocar na água contaminada, ela vai ficar pura? Não. Mas se você pegar um pingo, uma gota dessa água contaminada e jogar dentro do copo da água limpa, ela vai ficar limpa? Não, ela vai ficar contaminada. Então, o homem em si está contaminado. Todos nós não temos como nos purificar a nós mesmos. É preciso que haja uma purificação. É por isso que nós temos hoje em dia muitas máquinas criadas pelo homem que chama de purificador da água, né? Algumas são caras até, que tem um sistema de ionização, e tem os sistemas que você já tira, já abre ali e sai a água purificada. Uma água que entra nela contaminada, sai do outro lado purificada. Então, se não houver isso, se você tomar a água antes da purificação, ela pode trazer consequências para você, porque você vai ingerir substâncias que podem ser maléficas para a sua saúde, amém? Então, aqui está dizendo, nesse versículo, que os impuros, aquelas pessoas que não buscarem a purificação, elas não entrarão no reino dos céus. Elas nunca entrarão nos céus. Elas estão condenadas a viver eternamente o sofrimento eterno pelo fato de não buscar a purificação. Agora, a Bíblia diz que todos os impuros ficarão de fora. Lá no capítulo 22 ainda de Apocalipse, no versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães. Quando a palavra cão aqui significa, mas as pessoas que se desviam da igreja, se afastam do evangelho,
conhece Jesus, conhece o Evangelho, mas por causa de alguma situação, por causa de alguma circunstância, por causa de alguém que os ofende, por causa de alguma coisa, saem da igreja, se afastam do Evangelho, se desviam. Então a Bíblia chama de cão, porque o cão costuma voltar ao vômito. Não sei se vocês já viram. O cão, ele passa, alguma coisa faz mal a ele vai lá e põe para fora do seu organismo, mas depois ele volta lá e come aquilo que ele pôs para fora. Isso a Bíblia chama os cães, ficaram de fora os cães. Mas fala assim, ó, tá vendo? O cachorro entra no céu, porque tem alguns que não entram. Não é assim, cachorro é cachorro, né? Morreu, acabou, não tem esse negócio de cachorro ir pro céu junto com você não. Quem gosta de cachorrinho aí, pode ter certeza que no céu você não vai ter cachorro não. Porque lá no céu não tem cachorro. O cachorro, a criação de Deus, não tem alma, não tem espírito. Então não são eternos. Mas enquanto estiverem aqui, a gente vai viver, amá-los, porque são criação de Deus. E Deus diz que abençoa os bons, tratam bem a criação. Então trate bem seu bichinho, tá bom? Não é pecado não, mas você tem uma coisa, ele não vai com você para o céu, tá? Ele vai ficar aqui. Ele não tem raciocínio, não tem alma, não tem espírito, então, mas são coisas boas que Deus deixou para nós, né? Quem não gosta de chegar em casa e ver um cachorrinho, né? Eu tive lá na casa da lá, meu Deus do céu, né? Aquele cachorro lá. Hã? Vem até para a igreja já, mas não se converteu. Glória a Deus, porque nós podemos ter. Tem muitos irmãos aqui que tem, né? O Carlos também tem, né, Carlos? O cachorrinho lá. Você que inventou essa história, você deu a história. Você saiu de casa e voltou com um, né? Agora você lembra. Né, Nando? Você dá para mim ele? Tá bom. Você dá para mim e faz um churrasquinho. Mas veja bem, amados, eu estou falando isso para nós chegarmos a uma conclusão. Qual é a conclusão? Que quando a Bíblia fala cão aqui, não está se referindo a uma criação de Deus. Está se referindo a pessoas que ímpias vieram para a purificação, mas de um certo modo, por algum motivo, se afastaram da igreja, rejeitaram o Evangelho. Por quê? Porque há vários motivos. Tem muitas pessoas que estão fora da igreja hoje por coisas pequenas. Porque alguém não cumprimentou, porque aconteceu alguma coisa que decepcionou, porque, sabe, estão fora. Então, na verdade, é como se a pessoa que andava na lama, no pecado, de repente veio para a igreja e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Nós vimos aqui na leitura, amém? Amém. Depois ela volta de novo para a lama. É como uma porca lavada voltando ao espojadouro de lama. É como um cão voltando a seu vômito. Então é isso que a Bíblia fala. Ficarão de fora os cães. Quem mais? Os feiticeiros. E os que se prostituem. E os homicidas. E os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Então, veja que as pessoas impuras não têm lugar no céu. E todos os impuros ficarão de fora. E pela sua própria natureza, amados, todos são impuros. Pela nossa própria natureza. O profeta Isaías, lá no capítulo 64, versículo 6, ele escreveu assim: mas todos nós somos como o imundo. Olha só, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então veja que não há um puro, não há ninguém nessa terra justo, puro o suficiente para merecer a salvação. Aí ele continua falando ainda, porque isso já está na nossa natureza. Isso não é porque a gente quer,
Isso é porque isso já é natural da pessoa que não conhece Jesus. Ela é dominada por essa natureza pecaminosa que a leva com uma força descomunal a pecar. Foi por isso que quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto, houve escuridão. E sabe por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, é feita uma divisão, que é uma segunda divisão que ele chama, porque a primeira divisão foi quando lá no jardim o homem pecou, separou o homem de Deus. O homem pecou, separou agora o homem de Deus, e o homem está condenado à morte. Quando Jesus morreu na cruz, houve também um terremoto muito forte, que até as rochas se fenderam, porque também no mundo espiritual houve uma divisão agora. Agora o homem condenado ao pecado faz sua divisão, e essa divisão separa o puro do impuro, o ímpio do justo. E essa morte de Jesus provocou isso, esse impacto que gerou um mover até mesmo na terra. As rochas se fenderam. Porque espiritualmente, no mundo espiritual, houve uma separação. Antes era tudo junto, o homem não tinha como. Os justos, por exemplo, que sacrificavam animais, ainda estavam debaixo do pecado, embora coberto pelo sangue do animal. Deus via pela fé a justiça dele, pelo fato de que ele reconhecia o seu pecado, e o sangue de animal cobria, de forma que Deus olhava e via nele a justiça da fé que viria em Jesus. Sangue de animal, e de touros, e de bodes, a Bíblia diz, não pode tirar pecados. Mas porque eles tinham fé no sacrifício perfeito que viria, Deus então tolerava e aguardava o momento em que Jesus Cristo iria fazer o sacrifício perfeito, e aí então Deus removeria todo o pecado. Olha só como é importante, como foi crucial a morte de Jesus na cruz. Como que o inimigo tentou tirar Jesus da cruz? Primeiro foi lá no deserto, oferecendo o domínio do mundo inteiro a ele, se ele somente se prostrasse e adorasse Satanás. Depois Pedro disse, de forma alguma, Senhor, ninguém vai tocar no Senhor. Se tocar no Senhor, vai ter que passar por cima do meu cadáver, que eu vou arrebentar. E mesmo, ele arrancou a orelha de Malco lá, mas Jesus colocou de volta e disse, não é dessa forma que vai ser feito esse domínio, esse reinado meu, porque o meu reino não é deste mundo. Amém? Amém. Vai acompanhando o raciocínio. O homem continuava impuro. A morte de Jesus fez um rompimento, onde tudo era trevas. De repente, as trevas foram separadas da luz, a impureza da pureza, o justo do ímpio. E nessa separação agora, os que ainda continuam em trevas estão sendo convidados para passar para esse outro reino, porque o reino das trevas mantém as pessoas debaixo do pecado, debaixo da prostituição, do adultério, mantém as pessoas presas aos desejos da carne, a concupiscência, que significa desejos tão fortes que a pessoa não consegue dominar. Isso que é a concupiscência da carne. São desejos muito fortes que dominam a pessoa, não consegue se libertar deles. Então aí começa a diferença. Mas todos os que estão nas trevas são convidados para vir para a luz, porque hoje é possível através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, e aí então o que acontece? Se todas as pessoas são impuras, no versículo 6 de Isaías nós lemos, até a nossa justiça, por mais justo que nós sejamos,
a nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus, significa que nenhuma justiça nossa poderia mover o coração de Deus para a salvação ou perdão dos pecados. É lógico que Deus admira o homem que é justo, Deus elogia o homem que é justo, mas essa justiça, amados, com relação à salvação, a perdão de pecados, não vale nada. Vale apenas para a contemplação de Deus, de que você é uma pessoa justa, e Deus gosta disso. Mas, assim como aconteceu com o centurião, ele era um homem bom, justo, ele ajudava os pobres, ele orava, ele falava com Deus, ele buscava a Deus. Aí Jesus falou com Pedro lá perto do mar. Ele estava lá numa cidade distante. Ele falou assim: olha, vem uns homens aí da casa do centurião, vá com eles, porque é eu que estou fazendo, estou mandando. Aí os homens chegaram, Pedro já sabia que eles iam chegar, porque Deus já tinha avisado. Ele foi e falou na casa de Cornélio, que todos eram gentios, não eram judeus. E Pedro falou sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e a forma de salvação. Eles aceitaram Jesus e foram purificados, foram salvos, rasgou-se agora naquele momento o véu da separação, e Jesus Cristo uniu todos nele. Em Jesus todos nós somos unidos, tanto gentios como judeus. O próprio Pedro, que era um judeu bem sério, e ele julgava até que se comesse com um gentio ficava impuro, que é isso que acontecia. Ele agora vê que aquele povo que era gentio falavam em línguas e profetizavam. Quando ele falou de Jesus, que eles creram, ele disse: como eu posso negar o batismo nas águas para aquele a quem o Senhor já batizou no Espírito Santo? E aí então Pedro teve que aceitar isso. Agora veja bem, todas as tentativas que nós fizermos para nos purificar por nós mesmos são vãs. Porque lá no livro de Jó, amados, lá no capítulo 9, versículo 30, está escrito assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. É o mesmo do outro versículo que diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, já que é assim, como nós podemos nos purificar? Como nós podemos então, já que nós mesmos, de nós não podemos? Aí vamos começar agora a voltar ao versículo que nós lemos no começo da nossa palestra, do nosso sermão, da nossa palavra que estamos falando hoje. Primeira Epístola de João 1:7, que diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, vai acontecer algo conosco. Primeiro, teremos comunhão uns com os outros. Por isso, meu amado e minha amada, cuidado. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ter comunhão com as pessoas, que você não se dá bem, que você não vai muito com a cara dele, cuidado, olha o que a palavra diz, olha o que a palavra fala, olha o que a palavra fala, porque muitas vezes nós nos enganamos, nós nos julgamos justos, mas por causa de nós nos julgarmos justos, nós acabamos entrando no erro de pensar que isso nos faz agradáveis a Deus. Lembra que nós lemos: nossa justiça é como trapo de imundícia. Preste bem atenção nessa palavra. Ele diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está.
A primeira coisa que vai acontecer é que teremos comunhão uns com os outros. Ei, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vemos no nosso meio muitas vezes irmãos que não suportam o outro. Nós vemos no nosso meio muitos irmãos que vivem dizendo: eu não suporto essa pessoa, eu não gosto desse irmão, eu não gosto dessa irmã. Ei, você tem esse direito? Então você não morreu ainda para você. O que Paulo disse que aconteceu com ele? Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo. Opa! Eu estou falando com a igreja do Senhor agora. Ei, presta atenção, igreja. Ei, presta atenção. Não deixe o inimigo te enganar, não. O inimigo é astuto. Ele tem uma astúcia tão grande, ele mexe na palavra de Deus. O inimigo conhece a palavra. E ele movimenta essa palavra para que você entenda errado. E não entenda exatamente o que Deus quer da sua vida, da minha vida. Nós precisamos, amados, ter um coração sincero para admitir: eu preciso mudar. Não é o irmão que precisa mudar, não é aquela irmã que precisa mudar. Eu preciso mudar, porque eu tenho que amá-la do jeito que ela é. Eu não mudo ninguém, quem muda é o Espírito Santo. Eu não posso mudar meu marido, minha esposa. Eu não posso mudar meu irmão, minha irmã. Quem pode mudar é o Espírito Santo. Da minha parte é amar e interceder por ele e por ela. Isso é verdade ou não é? Então cai todo o nosso argumento de que eu tenho razão, eu não concordo, ou eu não gosto, eu não quero, eu não me dou bem. Irmãos, calma aí. Não, deixa eu explicar uma coisa para você. Gostar ou não de alguém não significa que para você gostar tem que mostrar andar abraçado, beijando e andando de mão dada. Não! Mas você tem que entender que o defeito que aquela pessoa tem, você não gosta, te incomoda, mas você talvez tenha um defeito que incomoda muito mais os outros do que aquela pessoa tem. Porque pode ser que eu tenha defeito, que eu estou incomodando muita gente que me incomoda, talvez seja menor o defeito dela do que o meu. Mas eu estou vendo o defeito dela, então eu estou errado. Eu preciso mudar essa minha concepção de vida. Eu preciso entender que não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, é a palavra de Deus em mim que vai ditar o meu comportamento, minha forma de entender e ver os outros. E aí então eu vou amar a pessoa, independente do que ela seja, do que ela é. Essa é a palavra, amados, isso não tem como mudar. Eu estou falando aqui na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito, para ajudar você a ser feliz, porque isso traz felicidade, isso traz paz, isso traz alegria, isso traz harmonia, isso traz descanso. Irmãos, por que nós nos aperreamos, como diz o nordestino? Por que você fica aperreado? Sabe o que é aperreado? Quem entende o que é aperreado? Sabe, Louro? Aperreado é a pessoa que fica muito atrás, sabe? Você sabe, né, meu irmão? Você é de lá do Nordeste. Lá quando eles falam, eu estou aperreado, eu estou nervoso, não mexe comigo não. Eu estou irritado. É isso que quer dizer. Então, quando isso acontece, significa que nós estamos muito vivos em nós mesmos. O nosso eu está muito vivo, muito forte em nós. Precisamos nos quebrantar. Paulo diz: mortificai os vossos membros da carne. Mortificar não é morrer, mas é deixar em estado, amados, de dormência.
É não permitir que eu domine você. É não permitir que esses sentimentos sejam mais fortes do que o sentimento que Cristo coloca em nós. Porque o amor de Deus é dado a nós pelo Espírito Santo. E você creu em Jesus, automaticamente você tem o Espírito Santo. Então é esse Espírito que vai colocar em você esse amor. Um amor que você não vai entender. Um amor que você não tem, mas agora tem pelo Espírito. Não é do seu eu, é do Espírito de Deus em você. Então vai ser um fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Que é aquela parte que você vai se surpreender com as suas próprias atitudes. Assim, quem era eu antes e quem sou eu agora? Meu Deus, como eu mudei. E mudou para pior? Não, mudou para melhor, porque agora você suporta mais. Né? E agora, deixa eu falar uma coisa para você. Interessante, que eu achei muito interessante isso, até eu coloquei no Face. Porque o Face eu uso exatamente para ajudar, para evangelizar, para aconselhar. Eu coloquei assim: crente, não leve desaforo para casa. Quando alguém na fábrica te apunhar, quando alguém na fábrica ou no trabalho, no escritório, ou na escola, te ofender, te provocar, não leve desaforo para casa. Aí você fala: ué, pastor, então eu vou chegar segunda-feira lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um pedaço de ferro e tacar na cabeça daquele camarada. Não. Sabe o que você tem que fazer? Diga para a pessoa: eu não vou levar esse desaforo para casa. A pessoa não vai, já vai arregaçar as mangas. E você diz assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu não vou levar isso para casa, porque minha mulher não tem culpa, meu marido não tem culpa, meu filho não tem culpa. Eu vou deixar aqui mesmo esse negócio. Eu te perdoo em nome de Jesus. Fica aqui esse negócio. Não vou levar esse desaforo para casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Como a gente pode ser valente sem ser violento? Você foi valente, você fala: não vou levar desaforo para casa. Ah, não? Mas você fala: não, porque eu te perdoo em nome de Jesus. Essa é a maior vitória. Você desmonta qualquer um. Você desmonta. A pessoa já está com o negócio na mão, já também para te descontar. Quando ela ouve isso, ela cai no chão, porque ela não esperava nunca isso. Você tem que surpreender as pessoas, porque você não é você mais, você é Jesus. Jesus tem que aparecer na sua vida. Jesus tem que resplandecer em você. Quando eles olharem para você, que você seja como um espelho. As pessoas olham e vê Jesus, não vê a sua vida, não vê o seu rosto. Vê Jesus na sua vida, vê amor, vê compaixão, vê compreensão. É isso, amados, que faz a diferença. É isso que faz a diferença sua do ímpio, do impuro. E você não tem que achar que ele tem que entender, porque quem está em trevas não enxerga nada. É verdade ou não é? Mas você que está na luz está vendo tudo, e você fica impressionado. Quer dizer, como é que essa pessoa não está vendo? Você tem que entender. Embora você não veja as trevas na vida dela, mas ela está em trevas espirituais, que não são visíveis aos olhos nus, mas ela está em trevas internamente, porque o espírito dela está morto. Você entende? Mas com você não. Se você consegue ver, é porque você está na luz. E se andarmos na luz como ele na luz está, vamos ter o quê? Comunhão uns com os outros. E aí então, o sangue de Jesus nos purifica de todo. Oh, glória a Deus, aleluia. Ei, Marra, não é bom isso? Hein?
Não é bom isso? Você saber que você tem todos os seus pecados perdoados, purificados pelo sangue de Jesus. A gente pensa assim, não, eu vou ser bonzinho agora, vou fazer tudo certinho, não vou fazer nada errado. Aí a gente chega por diante de Deus e, né, Senhor, olha, eu fiz tudo certinho hoje, atravessei o sangue na rua, devolvi o troco errado que me deram, não fiquei para mim. O que eu mereço? Você merece o inferno. Se depender disso, você está perdido. Porque bondade não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu é a morte de Jesus Cristo na cruz, e você crê nele como seu único Salvador e Senhor. Amém? É isso. Agora você fez isso? Que bom! Você vai ganhar um prêmio por causa disso. Está guardado aqui no céu. No dia que você chegar aqui, você vai receber, viu? Faça a bondade. Faça as coisas certas. Seja honesto. Seja uma pessoa sincera. Seja uma pessoa que ajuda os outros. Você tem um galardão no céu. Porque para aquele centurião, foi falado para ele, olha, Cornélio, tudo que você tem feito, suas esmolas, suas boas ações, estão tudo diante de Deus para a memória tua. Mas, para que você vá para lá, você tem que ouvir o que o meu servo vai te falar. Então, veja, Deus não pregou o evangelho para Cornélio, Deus mandou um homem. Então, nós é que temos que pregar o evangelho para as pessoas. O evangelho foi entregue a nós. Os anjos até que queriam pregar. Deus falou, não, vocês não. Como alguém pode falar de algo que eles não viveram? Não é verdade? Como que um anjo vai pregar o evangelho para um pecador se ele nunca pecou? E não pode pecar. Se pecar, sai da presença de Deus. Porque são espíritos ministradores. E os que pecaram, onde estão? Caídos, lançados para serem condenados eternamente. E preparado para eles está um lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz: o Geena foi preparado para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus no céu. O diabo se rebelou e com a sua cauda arrastou 1/3 dos anjos no céu, rebelados, e foram lançados da presença de Deus. E esse Geena foi preparado para eles, mas infelizmente o homem vai para lá também. Os ímpios que não se purificarem irão para esse lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente o inferno, que está cheio de gente que na sua vida rejeitou o evangelho, não se arrependeu, estão todos lá aguardando o dia do julgamento para serem lançados também nesse lago de fogo. Nunca deseje ir para lá por nada desse mundo. Não deixe que nenhum momento na sua vida algo que esse mundo possa te oferecer seja para você mais valioso do que aquilo que Jesus fez por você e oferece gratuitamente a salvação da sua alma. Amém? Amém. Aleluia. Então, como podemos nos purificar? Primeiro, pelo sangue de Jesus. Segundo, João 15,3 está escrito: vocês já estão limpos, purificados pela palavra que vos tenho falado. Então, você lendo a Bíblia, sabe, é uma coisa interessante, a Bíblia também é considerada como água. Sabia, Paulo? Que a Bíblia é considerada como água, que lava, que limpa. Quando você está lendo a Bíblia, você está se lavando. Porque ao ler a Bíblia, você está ouvindo Deus falar com você. E o poder da palavra, ela em si ela é poderosa, porque a palavra de Deus, ela faz o efeito. A Bíblia diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Então, quando você lê uma mensagem como essa, a palavra não vai voltar vazia, mas está servindo para você. Mas quando você lê a palavra, da mesma forma, ela não volta vazia para Deus, porque você está introduzindo
produzindo dentro de você, no seu coração e na sua mente, o conhecimento da vontade de Deus. E isso vai transformar a sua vida, limpando você de pecados, da mente impura, de pensamentos impuros, de desejos impuros. A palavra tem esse poder de nos limpar. E aí então você é purificado pela palavra também. Então primeiro nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas como ainda estamos na carne, estamos sujeitos a termos de vez em quando um erro aqui, um erro ali, uma palavra ali, um escorregão lá. Aí vem a palavra de Deus que vai nos limpando, e o sangue de Jesus continua também desse poder regenerador e purificador de todos os nossos pecados. E também temos, amados, aleluia, nós vamos ver Efésios capítulo 5, ou não? Vamos passar por isso, senão não vai dar tempo. Eu quero passar rapidamente para você, que também você pode ser purificado pelo Espírito Santo. Olha aqui, Tito, no capítulo 3, Tito no capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. O que é renovar? É fazer novo outra vez. Da renovação do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe por quê, amados? De vez em quando a gente está, né? Você sai de casa limpinho, tomou um banho, se lavou, pôs perfume e tal, se penteou, mas sai lá fora, tem pó, tem sujeira, tem tanta coisa, vai para a fábrica, volta com óleo, com graxa, com sujeira, né? Então, aí você de novo tem que se lavar. Mas tem coisas que o Espírito Santo, ele trabalha na área do Espírito nosso. Que tem coisas, amados, que são pecados, que são provocados por ação da alma, nos desejos errados, desejos impuros, que nos mancham o corpo. Aí o sangue de Jesus nos purifica desses pecados. Agora, no Espírito, que temos a relação direta com Deus e com o Espírito Santo, quando você começa a orar e se arrepender, Ele intercede por você e por mim como gemidos inexprimíveis, e nesse momento o fogo dele queima esse pó, essa palha que começa o vento do mundo trazer sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos e ações, que atinge o Espírito Santo queima tudo isso e purifica você. Então, é por isso que a Bíblia diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis diante do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí nós vemos que isso é uma verdade. Em João, né? O livro de João, no capítulo 3, também no versículo 5, nós lemos a palavra de Deus nos advertindo, nos falando a respeito disso. Ele diz assim, no versículo 5 de João 3: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nascer da água, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, nascer do Espírito, amados, é ser purificado no Espírito, é dar a nós um novo nascimento. Porque meu espírito estava morto por causa do pecado. Assim que eu criei em Jesus, o Espírito Santo, ele tem acesso à minha vida, ele ressuscita o meu espírito, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito: você é filho de Deus.
Aleluia. 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 É motivo para você se alegrar. O Espírito de Deus testifica onde? No seu Espírito, que você é filho de Deus, filha de Deus. Amém? Amém. Oh, aleluia. Não esqueça disso. Lembre disso. Quando o inimigo colocar dúvida em você, se você é não salvo, se você não é do Senhor, diga assim: ei, o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filha de Deus, sou filho de Deus. Aleluia. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Não tenho mais culpa e pecado. Mas você pecou, mas eu pedi perdão. Estou lavado pelo sangue de Jesus. E Jesus disse que ele pegou a cédula que era contra mim, que me acusava, cravou na cruz. Eu estou limpo do meu pecado, porque Jesus Cristo me lavou. Ele morreu por causa dos meus pecados. Esse problema do pecado está resolvido lá na cruz, há 2000 anos atrás. Oh, aleluia, que coisa boa é saber disso, não é verdade? Você de repente vê que parece que não tem saída, né? Parece que você é uma pessoa que está sempre fraquejando, né? Que tem crente, amados, que consegue maturidade logo. Ele vai, firma os passos e anda seguro. Mas tem crente que vive cambaleando, vive escorregando, vive se segurando. Não tem problema não, estamos indo para o mesmo lugar. Só que alguns crentes vão sofrer mais que outros para chegar lá no céu, não porque para merecer o céu, mas vão sofrer porque não conseguem entender essa maturidade espiritual que é confiar no Senhor, obedecer a sua palavra e viver uma vida de obediência, negando a si mesmo. Quando você não se nega a si mesmo, você está salvo ainda, mas você não consegue viver uma vida plena, como Deus quer que você viva. É por isso que você sofre. Porque eu fui acostumado assim, pastor. Minha mãe, meu pai falou: não leva desaforo para casa. Não, se você apanha na rua, apanha aqui também. Então bate lá. Eu era assim, amados. Meu pai falou para mim. E eu falei para os meus filhos também. Eu queria que eles fossem machos. Não aceita não. Eu era do FBI, Paulo. Federação dos Baixinhos Invocados. Eu para ir brigar à toa. Nossa, era só falar da minha mãe, já arrumou encrenca. Eu era pequenininho, eu batia, jogava uma pau, jogava uma pedra e saía correndo para casa. Né? Era invocado, mas não era tão bravo assim não é tão valente, eu saía correndo. Você ria, mas você também era assim, né? José, oh boy. Mas Carlos, que coisa boa a gente saber disso, não é verdade? A gente tem essa convicção, amados, de que nós somos o povo mais feliz da terra. O povo que Deus olhou e viu em nós só sujeira, só impureza, só pecado. Mas um dia nós abrimos assim, que olho, e dissemos: Senhor, eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu preciso dele. Aí o sangue de Jesus veio e lava você todinho. E fica diante de Deus. Agora você é justo. Deus te olha como, não mais como criatura, mas agora como filho, como filha. E agora, diante de Deus, sentado à direita dele, tem um advogado, Jesus Cristo. E quando o diabo vai lá te acusar, Jesus Cristo fala: mas creu em mim, e o meu sangue purifica do pecado. Ela confessou, ele confessou, então meu sangue purifica. Acabou. O diabo perde o argumento ali. Brevemente a Bíblia diz que ele vai perder essa oportunidade. Por enquanto a Bíblia diz que ele sempre está acusando a gente. Qualquer coisinha errada que você faz, ele corre lá e já conta para Deus, como se Deus não soubesse, né? Mas ele é um menino de recado, só dá notícia ruim. Mas vai chegar um tempo de dizer assim: acabou, você não tem mais acesso aqui. E aí a Bíblia diz que ele vem para a terra com toda a raiva. E ele diz: ai dos homens
porque Satanás foi lançado à terra e ele está irado porque sabe que seu tempo está próximo. Sabe quando vai acontecer isso, irmãos? Quando a igreja for arrebatada, Satanás vai perder esse acesso aos céus para nos acusar. E aí então ele vai ficar muito irado. E ai daqueles que não subirem no arrebatamento. Ai daqueles. Então por isso que eu tenho como teu amigo, pastor, como servo de Deus, primeiro olhar para a minha vida e depois cultivar em você um desejo de que Cristo seja gerado dentro de você, para que as pessoas não vejam mais a sua vida, não vejam mais você, mas vejam Jesus na sua vida. E é isso que vai nos fazer aptos, porque impuros não podem entrar. No capítulo 3 ainda de João, no versículo 5, né, que nós lemos, está dizendo isso, que Jesus respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito. Água aqui é palavra, pode ser considerado o batismo, mas é a palavra. A lavagem da regeneração pela palavra. E o Espírito Santo que nos mantém santificados. O Espírito Santo é que nos mantém em contato com Deus. É o Espírito de Deus ligado a nós que faz o contato direto com Deus. E está aqui a fé, aleluia, a convicção nossa está no Espírito. Na alma está os desejos, a vontade. Que se você é uma pessoa dominada pelo Espírito, a tua vontade e os teus desejos vão ser desejos do Espírito, desejos de Deus na sua vida. Se você deixar de ser controlado pelo Espírito, os desejos da carne vão dominar você, é por isso que você entra em problemas, você entra em situações. Deus não vai punir você por isso, você mesmo se pune, porque a pessoa que pega, ela mesma quebra a lei, e ela mesma paga pelo que ela fez. Ela colhe o que ela plantou. Então não culpe Deus, não ache que Deus está te castigando. Ele repreende, mas Ele não julga você como um perverso, um separado porque você pecou. Apenas Ele te perdoa quando você se arrepende, mas você vai sofrer as consequências da quebra de uma lei que Ele estabeleceu. Então você vai sofrer. Mas tenha certeza de uma coisa: passou o tempo, você de novo, aleluia, restabelecido como alguém protegido pelo Senhor com todas as forças. Não te desampararei, nem te deixarei, diz o Senhor. Eu te guardarei. Aleluia. Louvado seja Deus. E para terminar, o que nós precisamos então, amados? Primeiro nós vimos que todos são impuros. E vimos que nós não conseguimos nos purificar pela nossa própria força. Nós precisamos do sangue de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da palavra de Deus para estar nos purificando. Que é algo, amados, não é algo estático. A purificação, a santificação que é chamado, é algo progressivo, é algo constante, é o dia a dia. É a mesma coisa que você sabe, você todo dia tem que tomar banho, né? Nem, alguns talvez não tomem, mas tem que tomar, porque se não toma banho, né? Depois aperta o travesseiro, tudo vai ficar aquele negócio que você não gosta de cheirar. Mas todos nós também temos que nos lavar diariamente da palavra. É o banho que você toma espiritual, é a palavra de Deus, é na oração, que chama-se santificação. Ela é progressiva. Ela vai aumentando, inclusive quanto mais você busca, mais ela vai aumentando. E aí então, nós precisamos de quê? Primeiro, ter um coração puro, amados. Um coração puro para ver o Senhor. Jesus falou em Mateus 5 que quem não tiver um coração puro não verá o Senhor. Você sabe que Jesus, falando à multidão, ele não deixou nada para trás. Ele foi enfático quando ele explicou: olha, vocês querem realmente viver na minha presença? Olha aqui, Mateus capítulo 5, lá no versículo 8, olha o que ele diz.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. Coração, amados, lembra o quê? Desejos, vontades, aquilo que você anseia, aquilo que você aspira. Se essa aspiração for uma aspiração limpa, pura, que é a vontade de Deus, você vai ver a Deus. Aleluia. Bem-aventurado, isso é feliz em Deus, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E também tem que ter as mãos puras. Nossas mãos puras. O que significa mão? O que fazemos, amados? Como nós reagimos? Aqui no Salmo 24, versículo 4, o salmista, ele fala também sobre isso. Vai no Salmo 24, versículo 4, olha o que diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura e nem engana. Quem é? Quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará no lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. O que nós andamos fazendo, irmãos? O que tem sido o nosso trabalho? Quando eu falo em trabalho, eu lembro de mãos. O que nós temos feito com aquilo que tem surgido na nossa frente? Os pés também. O pé também, mas os pés puros para andar com o Senhor. Olha que Jó diz, sabe? Olha que Jó, ele diz no capítulo 13, versículo 10. Ele diz assim: certamente vos repreenderá, e se em oculto fizer distinção de pessoas. Isto é, na verdade, os pés puros para andar com o Senhor nos faz andar de uma forma que nós não fazemos acepção. Como é o seu andar com relação às pessoas que você anda com elas? Fazer acepção significa fazer separação, distinguir, escolher e isolar. A Bíblia manda. Você queria achar Jesus? Você achava sempre ele no meio dos pecadores. E tem gente que acaba fazendo isso, também anda com os pecadores. Mas só que Jesus não fazia o que eles faziam. Então andar com o pecador e fazer o que ele faz para dizer que quer ganhar ele para Jesus, isso não funciona não. Tá? Então se você não tem condição disso, não faça. Mas Jesus fazia. E todo lugar que ele ia para procurar os pecadores, porque ele vinha ouvir, buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus tinha que estar no meio dos pecadores, mas ele veio atrair esses pecadores para ele. E por fim, nós temos que também ter as vestes limpas. Vamos agora, amados, ver também lá no livro de João, capítulo 13, versículo 10. Olha isso. Olha o que Jesus diz. Glória a Deus. Versículo 10 diz assim: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vocês já estão limpos, mas não todos, porque ele tinha lavado os pés agora de um traidor que estava ali, que era Judas. Ele disse: nem todos. Lavar os pés tem um significado, amados, porque nós, embora purificados pelo sangue de Jesus, nós andamos em lugares sujos. Nós não podemos evitar de ouvir coisas por onde passamos, de ver por onde andamos. Muitas vezes coisas que trazem
prejuízo ao nosso relacionamento com Deus. Principalmente se você anda diante de um lugar e para diante, como diz o Salmo 1, bem-aventurado, isso é feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Sabe o que é isso, amados? Cria esse hábito. Eu acordo falando em Jesus, eu acordo glorificando Jesus, eu acordo dizendo: Jesus, obrigado, Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus, louvado seja o teu nome. Às vezes eu estou falando até repetindo como um papagaio, mas eu estou falando: Jesus, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, até que meu entendimento acorda e diz: louvado seja o nome do Senhor. E durante o dia, qualquer coisa você tem que ver: Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, tem misericórdia daquela vida. Senhor Jesus, sabe, ponha Jesus no seu palavreado, ponha Jesus no seu pensar, ponha Jesus dentro do seu coração a cada dia. Diga: Jesus, eu preciso do Senhor a cada passo na minha vida. Amém? Amém. Ponha Ele, e você vai ver como é bom, como Ele te livra de tanta coisa, como você vai ser livre de tantos erros, de tantos percalços, de tantas coisas tristes que você poderia ter evitado e não evita porque você não entende isso. E por final, depois de um coração puro, depois de mãos puras, depois dos pés puros, nós vamos ter também as nossas vestes limpas, purificadas. Vamos lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Ok? Capítulo 9 e versículo 8. Diz assim: em todo o tempo, quando que é? Em todo tempo. O que significa em todo tempo? Sempre. Sempre. Não é só no domingo, não é só na igreja, não é só na hora que você está buscando a Deus, orando a Deus. Não, amados, você não é uma pessoa diferente lá fora, lá na fábrica, na escola. Você é crente em qualquer lugar que você estiver. Você é igreja em qualquer lugar que você estiver. Amém ou não? Amém. Então você está representando Jesus lá na fábrica, você representa Jesus na escola, você representa Jesus aonde você passar. E aqui ele diz: em todo tempo. Isso é na escola, isso é na fábrica, isso é em qualquer lugar. Como você tem que se comportar, minha irmã? Como você tem reagido às provocações, hein? Você tem dado troco? Você diz assim: comigo não. Em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia diz: a vingança pertence a quem? A Deus. E quando você se vinga, o que você está fazendo? Está entrando no lugar de Deus. E o que Deus faz então nessa hora? Sai fora. Que a nossa vingança, ela pode ser injusta, mas a de Deus é justa. Porque, como a Bíblia diz, nossa luta é contra quem?
Principados e potestades. Você está lutando muitas vezes contra uma pessoa que está sendo usada por um principado e potestade. E você vai prejudicar a pessoa. O principado e potestade vai rir de você. A potestade provoca a pessoa para te provocar. Você vai na pessoa e você se vinga nela. Aí o inimigo fica dando risada de você. Porque é ele que fez ela provocar. Quando você entender que a tua luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a principado e potestade, quando a pessoa te provocar, você vai fazer o quê? Você lembra que eu disse no começo? O que você vai fazer? Eu não vou levar desaforo para casa. Então eu te perdoo em nome de Jesus. Aí você fala assim, isso eu não senti, pastor. E se você não sentir, como é que você faz? Hein? Mas perdoar é o que? É sentimento ou é o que? Mandamento. Então obedeça. Não tem escape não, meu irmão. Não tem jeito. A gente não consegue fugir da palavra. Por mais que você tenta fugir, tem que pegar na esquina. Quando você pensa que você escapou da espingarda, a espingarda entorta o cano e vai um tiro em você mesmo. Você e eu somos chamados a ser luz no meio das trevas. E quando você perdoa uma pessoa, a vencedora é você. O vencedor é você. Você diz, eu não vou levar esse desafio para casa. Eu te perdoo em nome de Jesus. Você não vai sentir. Na hora não. Mas depois que você vê o resultado daquilo, você vai dizer, poxa, que legal. Que sentimento gostoso. Que paz que estou sentindo. Olha, porque se você não perdoa, você chega em casa o quê? Como é que você chega? Você sabe, a fábrica tem uma pessoa que te apurrinha o dia todo, te perturba o dia todo, chama você de vários nomes, e aperta você, e te provoca, e você fica perdido, e você fica com vontade, né? E todos nós temos isso dentro do nada, não é não? Aí se você não fizer isso, você vai para casa, não vai? E lá em casa tem que estar quem? Está marido, está mulher, está filhos. Quem vai pagar o pato? São eles. Fulano, não conversa comigo, porque o dia hoje foi terrível. Eu fiquei mudando. Irmão, quem que tem culpa? Sua família disso aí. Não leve desaforo para casa, que você vai desaforar os seus. Deixa lá na fábrica, deixa lá no escritório, deixa lá na escola. Diga, eu te perdoo em nome de Jesus, fica aí. Aleluia. A maior arma que nós temos é o perdão. Quando você perdoa, não precisa sentir não. Você diga, eu obedeci o Senhor. Porque você não perdoa no seu nome, você perdoa no nome de Jesus. Então é Ele que vai fazer a obra, amém? Amém. É Ele que vai trabalhar em nós. E aí você vai ser uma pessoa pura, uma pessoa íntegra, uma pessoa diante de Deus louvada. Deus vai te louvar, Deus vai te engrandecer, Deus vai te prosperar, Deus vai te amar mais ainda, porque Ele ama todos iguais, mas aquele que lhe obedece a palavra e faz conforme Ele manda, Ele tem um cuidado especial, amados. Ele abençoa mais, porque é a pessoa mais obediente, é uma pessoa mais ciente de si, que está morrendo para si mesma. Que Deus te abençoe, que você possa entender essa palavra, que você possa a cada dia ter as suas mãos puras, o coração puro, os pés puros e as suas vestes puras diante do Senhor. E isso é possível pela palavra de Deus. Amém. Que Deus te dê graça para que você seja assim. Eu estou procurando a cada dia melhorar, porque eu sei que eu ainda não sou perfeito, mas sabe o que Jesus quer encontrar em nós quando Ele voltar? Perfeitos? Não. Ele não vai encontrar ninguém perfeito, mas Ele vai encontrar um monte de gente procurando a perfeição. É isso que Ele quer. Ele conhece o seu interior, o seu coração. E se no seu coração tiver sinceridade de eu quero, e às vezes você não está conseguindo, mas se você tem no coração o desejo, tenha certeza, Ele vai te ajudar. Você vai conseguir.
porque Ele vai te dar a vitória. Amém. Ele pelejará por você, como Ele peleja por nós. Amém. E sabe o que Ele diz? Eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Então, quando você pensa em pelejar, e você que não consegue parar de falar quando é provocado, lembre-se disso. Eu pelejarei por vós. É Deus que vai pelejar por você, mas você tem que se calar. Morde a língua, irmão, para não falar. Às vezes é difícil, né? Você quer falar. Jesus, deixa eu falar só um pouquinho. Não. Guarde para você. Diga assim: Jesus, toma em tuas mãos. Aí você vai chegar em casa e falar tudo para Jesus. Abre o coração. Jesus, hoje foi assim, eu fiquei com vontade, eu quis, mas eu não fiz. Obrigado, Jesus, que o Senhor me guardou. Fiquem em pé, irmãos, vamos orar. Glória a Deus, eu voltei mais forte, viu, irmão? Aleluia. Com mais vontade de pregar e falar, viu? Aleluia. Eu voltei com mais vontade de buscar mais a Deus, de buscar mais santidade. E o livro que nós vamos começar, o jejum e oração, já está aí. E tem algum aí para me mostrar? Esse livro, amados, ele trouxe um tema muito interessante e necessário nesses últimos dias. O tema é o avivamento verdadeiro. O pastor Edson Queiroz, dia 22 desse mês, passou para o Senhor. É o homem que começou esse trabalho tão maravilhoso. São 40 dias de jejum e oração, e cada dia nesse livro você tem uma meditação para fazer. Nós vamos marcar a data, reunir os dirigentes nessa semana e marcar a data do início desse jejum. Eu gostaria que cada família pegasse um desses. Se sobrar, então a família grande pode pegar mais de um. Mas seria bom esperar para que todos pudessem ter pelo menos um por família. E escolher, você vai escolher a hora e o dia, o tempo, o dia não, todo dia tem que jejuar. Mas o tempo que você vai jejuar é a hora, se é o almoço, se é o café da manhã, se é a janta. E meditar na meditação do dia. Eu estava lendo aqui, tem tanta coisa tão gostosa aqui, tão edificante para nós. E Deus vai fazer milagres na sua vida através disso aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus, que você vai se alimentar dela. E como no jejum a gente se quebranta o nosso eu, fica mais frágil o nosso eu, o Espírito Santo tem mais liberdade para agir na nossa vida, amém? Então aqui está o livro, depois vocês procuram com a Rayane, né? A Rayane, e ela vai entregar para vocês. O valor é o mesmo, eu que trouxe, não teve frete. O frete, se quiser pagar para mim, paga, mas eu não trouxe no avião. Então você vai pagar só 800 ienes, tá? Que é o preço do livro. Só isso que eu dou no mesmo do ano passado, tá bom? E você vai ter 40 dias para você meditar. Nós vamos marcar o dia do começo, mas se você começar a pegar o livro hoje e já começar a querer estudar e fazer, faça, mas quando a gente começar, você inicia de novo. Então, em vez de fazer 40, vai fazer 45, 46 dias, não tem problema. Quanto mais você fizer, melhor para você, amém? Então, aqui está esse livro. Eu creio que Deus tem sim um propósito para nós, mais uma vez nesse livro, amém? Então todos vocês procurem pegar um livro desse e fazer exatamente como você vai ser orientado aqui. E lembre-se, Jesus está voltando. E é por isso que as mensagens têm vindo exatamente para nos preparar, para ficarmos limpos, porque os impuros não entram no reino dos céus. Então, se você sente que a sua vida tem alguma coisa que precisa ainda ser mudada,
Confia no Senhor, não confie na sua justiça, nem na sua própria força de vontade. Você tem que desejar, mas o efetuar é Deus quem faz, amém? Então você vai entregar na mão do Senhor, e vai dizer: eu entrego essa fraqueza minha nas tuas mãos, Senhor, porque eu quero fortalecer-me em Ti, estar preparado para o arrebatamento. Eu quero ouvir a trombeta tocar, eu quero subir com meus irmãos nas nuvens, eu quero encontrar Jesus, eu quero caminhar com Ele para a glória. Eu imagino, amados, no arrebatamento, que quando Jesus estiver subindo com a igreja, todos os salvos, os mortos ressuscitados e nós os vivos transformados, os anjos estarão fazendo festa de um lado e de outro, aplaudindo a igreja do Senhor entrando, aleluia, para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Isso vai ser um dia glorioso. É por isso que o hino diz: ó, que dia faustoso esse dia há de ser. Esse dia está se aproximando rapidamente. Aquela nova senhora que assumiu o Superior Tribunal Federal no Brasil, ela leu uma carta e disse que estão se preparando para entrar na nova ordem mundial. Então está bem claro e explícito que o anticristo já está esperando só o momento de ele assumir o comando, mas ele só vai assumir quando a igreja for embora. Então a qualquer momento nós podemos desaparecer. E pode ter certeza que vai haver um susto no mundo tão grande, irmãos. Porque um cientista falou que quando uma matéria, nós somos matéria, certo? Quando essa matéria, de repente, ela é arrancada, há um choque do ar que volta, né? Que fecha. Ou você está ocupando um espaço. Quando você desaparece desse espaço, o ar faz assim, ó. Vai dar um choque no mundo. Vai dar um estremecimento no mundo. Que são milhões que vão desaparecer. As pessoas vão se assustar. Mas aí as forças do mal vão começar a entrar em atividade, liberá-las. Agora, porque aquilo que o detém, que ainda foi embora, que é a igreja do Senhor, junto com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai continuar aqui, porque ele é Deus, ele não pode sair da terra. Muita gente diz: o Espírito Santo vai embora. Não vai, porque ele é Deus. E Deus está aonde? Em todo lugar. Então ele não vai. Ele vai ficar aqui porque ainda vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Muita gente ainda vai se arrepender. Muita gente na grande tribulação ainda vai crer. Ou se já creu, vai saber porque não subiu, porque não estava limpo de mão nem puro de coração. E aí vai sofrer, mas não vai negar o nome de Jesus. Vai morrer e vai ser salvo, mas vai ressuscitar só depois, no final da grande tribulação, para reinar com Cristo por 1000 anos junto conosco. Amém? Amém. Então vamos orar agora? E nessa oração você fala com Jesus exatamente isso que nós conversamos. Se você se sente que de alguma forma você não tem um coração puro, você não tem as mãos puras, você não está com os pés puros, com as vestes limpas, peça ao Senhor agora que faça isso, que te limpe pelo sangue de Jesus, que te purifique de todo o pecado, que perdoe você de toda a maldade no coração, que tire do seu coração toda a rebeldia, porque tem rebeldia que você não revela em palavras, mas ela está no coração. Peça a Deus que tire isso de você e coloque em você um coração puro, como diz aquele hino: dá-me um coração igual um teu, um coração disposto a obedecer e cumprir todo o teu querer. Peça isso agora, amém? Isso é para nós fazermos isso agora e todos tomarem a Santa Ceia do Senhor, amém? Todos batizados, amém? Não deixe tomar a ceia, porque tem muita gente que não está valorizando a ceia. A ceia, eu tenho que explicar para os irmãos. O Lívio, a Rafael, ligaram para mim que estão em mudança e não puderam vir hoje, por isso pediram
que a gente deixasse, que eles estão com a casa toda desarrumada e alguns problemas para ser resolvidos no apartamento. Eles estão morando agora aqui, depois de Itacaoca, ali perto da raia, perto de você lá. E eles pediram que está tudo bagunçado e nem banheiro tem para tomar banho, tem que tomar banho na casa do primo. Mas eu então cedi. O pastor Alberto está lá, para missionário Luzinete lá em Toyohashi, também ministrando a Santa Ceia. Então, são esses irmãos que eu sei que não vieram por motivos justos. E a gente vai dar a Santa Ceia para eles. Outros faltaram, a gente não sabe porquê, mas Deus sabe. Mas o importante é que todos nós valorizemos muito o que vai acontecer agora. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer por essa palavra que veio ao encontro do meu coração, ao encontro do coração da tua igreja, para a necessidade de estarmos nos purificando a cada dia através do sangue de Jesus, através, Senhor, não da nossa força, mas da força do Senhor em nós, através não da nossa justiça, mas da justiça de Cristo em nós. Por isso, Pai, te pedimos, limpa-nos agora pelo sangue de Jesus, lava-nos de todo pecado, de todo engano, de toda injustiça, de toda palavra torpe, de tudo aquilo que não te agrada. Sonda o nosso coração, sonda o nosso ser e faz de nós verdadeiros adoradores, lavados, remidos, purificados. Sim, Deus, purifica a tua igreja agora. Purifica, meu Deus, o nosso coração. O nosso coração precisa ser purificado e só o Senhor pode fazer isso, Deus. Ouve, Senhor, a nossa oração. E agora vamos participar da tua mesa, Senhor. Nos ajuda no nome de Jesus. Aleluia.